Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando rapidinho para a gente falar sobre a última fase da Lua, da alunação de Áries, que é a Lua minguante, que vai acontecer no signo de Aquário. Aliás, ela aconteceu dia 1º de maio, às 8 horas e 27 minutos. Então a gente vai ter a Lua em Aquário e o Sol ainda em Touro, a 11 graus e 34 minutos. Eu trouxe toda a sequência, todo o ciclo da Lua aqui para a gente ver. E sempre eu trago a questão da lunação, né? A lunação começou dia 8 de abril e essa lunação vai até dia 8 de maio, quando começa a lunação de Touro. Então, são outras características, são outros enfoques que a gente vai poder ter o mês inteiro para trabalhar, né? Então, eu sempre digo para vocês que durante todo o mês a Lua vai mudando, né, a sua fase, vai trazendo a cada semana características diferentes para a gente ir se trabalhando, aproveitando e tentando realizar aquelas intenções que a gente colocou quando do início lá na lua nova em Áries, né? Sendo que uma lua nova em Áries, a gente sabe que é o início de toda uma lunação que vai acontecer uma vez por mês em cada signo do zodíaco, ok? Então, meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a lua minguante, né? A lua minguante em Aquário. Aquário, onde está a Lua, né? Aquário é um signo que traz para nós aquela questão da independência, de uma mente mais aberta, de uma necessidade de liberdade maior, de uma necessidade de espaço para fazer coisas diferentes e fazer coisas novas, inovadoras. E Touro é mais tradicional, né? É um signo que ele enfatiza mais a questão prática, a questão do dia a dia ali, de fazer as coisas acontecerem, sim, mas de uma forma mais prática, não tão filosófica, vamos dizer assim, né? E então pode nessa semana acontecer um conflito, né? Um lado nosso quer inovações, quer coisas novas, e o outro lado quer o convencional, quer o que a gente consegue perceber que é sólido nas nossas vidas. Então, a gente vai ter que fazer aí o equilíbrio entre essas duas energias, né? Que vão estar sendo disponibilizadas para nós. Então, eu sempre trago o mapa também. Está aqui a Lua a 11 graus e 34 minutos de Aquário, Sol a 11 graus e 34 minutos de Touro. Ainda temos muitos aspectos aqui em Áries, lembram? Então, é que eu indico que vocês assistam aos vídeos que eu já fiz, porque eu coloquei lá essa questão do Ares, essa questão de feridas. Eu até trouxe aqui, vamos ver se já é esse, eu até trouxe aqui, realmente, aqui, talvez vocês não enxerguem muito, né? Porque eu estou aqui nesse cantinho, mas eu trouxe toda a alunação aqui, né? Nova em Áries, daí crescente foi em Câncer, a nova foi dia 8, crescente dia 15, cheia Escorpião dia 23 e a minguante agora fechando essa alunação de Áries dia 1º. Eu trouxe só para a gente perceber como determinados aspectos eles se repetiram ao longo de toda a alunação, alguns deles, certo? Então, é nesse sentido que a gente, para conseguir intencionar, ou melhor, realizar as coisas que nós podemos ter intencionado na lua nova em Áries, se temos iniciativa demais, então parar um pouquinho as arestas, se temos iniciativa de menos, então poderíamos, né, ter feito esse trabalho de desenvolver um pouco mais de iniciativa de forma independente, né, de fazer as coisas, mas mexeu também com feridas com relação à nossa individualidade básica, à nossa força de vontade, ao nosso emocional. Então,
Para de repente acontecerem algumas coisas, a gente vai ter que tratar outras que estão saindo dos porões do isolamento. E isso aconteceu durante o mês inteiro, porque eu falo isso porque envolveu Quiron. Quiron com o Sol e a Lua, então o nosso emocional, a forma como a gente reage e também o nosso eu, né? A nossa individualidade básica, aquilo que é o nosso brilho, é o nosso sol. Então, o que que aconteceu lá atrás, né? Na lua crescente, o sol teve tanto o sol quanto a lua teve um aspecto desarmônico com Plutão. Então, Plutão é profundidade, a lua também fez esse aspecto desarmônico. Então, voltar atrás, lá a lua é memória, né? Voltar atrás, será que nesse mês a gente não voltou atrás nas nossas memórias para ou pelo menos teríamos a oportunidade, né? Tivemos a oportunidade de fazê-lo, né? Voltar atrás para ver o que está impedindo a gente de ser a gente mesma nesse mundo, ou a gente mesmo nesse mundo. O que está nos impedindo, está nos bloqueando, está nos paralisando e está dificultando o expressar das nossas emoções, né? Então, tudo isso durante todo o mês a gente teve a oportunidade de trabalhar. Claro que podemos ter trabalhado ou não, certo? Podemos ter sentido coisas e enterrado elas novamente, e também podemos ter sentido coisas e aproveitado e para trazer aquelas coisas à luz. Eu acho que em alguns vídeos eu também comentei que processos terapêuticos ou procurar alguém que tivesse uma escuta terapêutica com relação a nós, né, seria importante para a gente ir curando essas feridas que talvez estivessem bloqueando o nosso ser, né, mais pleno nessa encarnação, nessa semana, nessa lunação. Continuamos ainda com a possibilidade de nos transformar, né? Ela estava ali, eu só trouxe o mapa aqui, ó. Nos transformar a nossa forma de reagir emocionalmente diante das situações que acontecem, nos transformar enquanto o nosso yin, a nossa forma feminina, tanto no homem quanto na mulher, né? Não é somente o feminino. É o nosso lado yin que também está presente nos homens, né? Então, transformação de valores, como é que a gente se valoriza, como é que a gente permite que as outras pessoas valorizem a gente ou não. Isso pode acontecer como é um aspecto desafiador, é um aspecto desarmônico. Isso pode acontecer, ou pode ter acontecido, ou pode estar acontecendo de uma forma mais impactante, mais densa, né? Aqui só a partir agora da lua minguante, né? Que a Vênus faz esse posicionamento difícil com Plutão. Então, vamos procurar lá no fundo as raízes da forma como a gente lida com o nosso lado mais sensível, com o nosso lado, com a nossa intuição, com o nosso acreditar naquilo que não é tangível, não é palpável. Então, como é que a gente lida com isso, sabe? E também a forma como a gente se valoriza e o que que a gente permite que os outros façam ou não, né, pra gente. Então, nessa alunação, cuidar bastante disso. Temos aspectos harmoniosos, alguns continuam, outros começam, né? Então, para essa alunação, para esse fechamento de alunação, sendo que a lua minguante, a gente sabe que é um período, então, de interiorização, né? E fechamento do ciclo todo. Então, é um período para a gente realmente entender e refletir a respeito de tudo que a gente passou durante esse mês, e ela está propícia para realmente, se a gente aproveitou na questão das feridas, se a gente aproveitou, a gente consegue agora continuando, né, transformando as nossas emoções, a gente consegue curar muita coisa, a gente consegue se direcionar para onde a gente
pretende ir ou para a nossa missão de vida de uma forma mais harmoniosa, emocionalmente mais harmoniosa, também equilibrando as questões de passado, né? Não deixando as questões de passado interferirem. A gente tem um aspecto aqui que facilita deixar as formas passadas de reagir emocionalmente, mas tem outro que é meio conflitante, porque é Mercúrio, né, na sua forma de pensar, então a gente tem que ver até que ponto a nossa forma de pensar, nesse fechamento de lunação, a nossa forma de pensar não vai estar muito arraigada ao passado, a forma que nós pensávamos antes e deixando de abrir-nos para potenciais e possibilidades de começarmos a nos relacionar, a nos comunicar de forma diferente com as pessoas, certo? Então, continuamos, né? Eu acho que foi praticamente o mês inteiro. Sempre tem aspectos harmoniosos, né? Praticamente foi o mês inteiro de Júpiter em sextil com Saturno, né? Olha só, durante toda a lunação, o Júpiter estava em sextil com Saturno, proporcionando estrutura, uma estrutura maior, uma estrutura com um otimismo de que vamos conseguir fazer as coisas, né? Não é um otimismo filosófico, inclusive, né? E Saturno também está em sextil com Urano, né? Que esteve, deixa eu ver, esteve e está, né? Esteve e está em sextil com Urano. Então a gente pode e a Lua tá em Aquário nessa lunação de agora. Então realmente a gente pode fazer inovações na nossa vida com uma estrutura, fundamentadas, né? Não de forma inconsequente, aéreas, né? Então, são aspectos bastante positivos que estão continuando, então nós temos que aproveitá-los da melhor maneira possível, ok, pessoal? É uma semana que então continuamos com alguns aspectos para mexer um pouquinho mais, né? Nosso interior, mas também com grandes possibilidades de transformação inclusive na forma de que nós agimos, só tendo um pouquinho de cuidado para não, eu já falei em vídeos passados, eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos das lunações passadas e vale a pena assistir, né? Então, olha só, procurando ficar com o pé bem na terra, isso ajuda, Júpiter, sextil Saturno nos ajuda a nos trazer para a Terra, porque Marte, em conjunção com Netuno, ele pode, né, a gente vê chuva, a gente vê alagamento, mas também ele pode sutilizar a nossa forma, a gente pode aproveitar, né, num processo de sutilização da nossa forma de ter iniciativa com relação às coisas, né? Nós podemos ter uma iniciativa mais suave e não tão agressiva quanto Marte representa, né, que é o deus da guerra, mas não procurando não cair na ilusão, né, procurando não fugir também, né, de situações que a gente tem que se posicionar por medo, né, então a gente foge da realidade, né, então esse cuidado também a gente tem que ter um pouquinho e procurar também não, ser mais simpático com as pessoas, certo? Mas dá para a gente aproveitar e comunicar o que a gente tem que comunicar emocionalmente de forma mais tranquila também, né? E o Sol sextil Saturno, ele traz a estrutura interior que a gente precisa para elaborar todas essas questões. Ok, pessoal? Então, realmente, por enquanto era isso. Fechamos a alunação de Áries, vamos começar uma próxima alunação já já, outras características para a gente poder trabalhar. E a Lua minguando em Aquário, aproveitar as questões aquarianas com uma estrutura e com estrutura e com o lado prático, né? O lado prático de Touro para colocar novas ideias, se forem viáveis, Touro vai analisar, né? Se forem viáveis, serem colocadas em prática, ok? Então, por enquanto era isso. Até mais. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Nem sei se eu falei no início.
sair disparando a falar. Se inscrevam no canal, acompanhem o meu trabalho, compartilhem os meus vídeos e ativem o sininho das notificações, porque eu não tenho realmente conseguido uma frequência, eu tenho dito isso nos meus vídeos. Eu não tenho conseguido um dia certo para postar, mas eu sempre vou postar, porque é um assunto que é muito maravilhoso, é um assunto que a gente realmente tem que se conscientizar de que a gente pode aproveitar, né, a questão das lunações, pode entender, pode se entender muito melhor, e pode aproveitar a cada lunação, eu sempre digo isso, né? Para ativar características ou que a gente tem demais, como no caso Áries, você vê, essa lunação foi em Áries, né? Ou características que a gente tem em excesso, ou que a características que a gente tem assim, não tem muito desenvolvido. Então a gente desenvolve a cada mês uma possibilidade diferente de trabalhar características diferentes e nos abrirmos cada vez mais, é o resultado, certo? Então, realmente, por enquanto era isso. Gratidão infinita. Até mais.